Bem, o ar ele vai se movimentar. Como que o ar se movimenta? O ar se movimenta preferencialmente das áreas de alta para as áreas de baixa pressão. Como assim? Eu tinha falado com você sobre pressão atmosférica e diferenciação de pressão. Pensando em questão de latitude, as áreas com menor temperatura, as moléculas de ar estão mais próximas. Consequentemente, nós temos mais moléculas por área. E isso faz com que aquele ar ali fique mais pesado. Ou seja, ali tem maior densidade. Nas áreas mais quentes, é o contrário. Ou seja, o ar mais quente, as moléculas se movimentam, ficam mais afastadas. Consequentemente, nós temos menos moléculas por área, então ali nós temos um ar menos denso. Então a tendência normal é o ar sair da região fria, mais densa, para a região quente, menos densa. Essa é a tendência normal da movimentação do ar. Com relação à movimentação do ar relativa à pressão, nós vamos ter uma movimentação ao longo da superfície do globo, ou seja, em todo o planeta. Isso é o que a gente chama de modelo de circulação geral ou circulação primária do planeta. Primeiramente, o ar mais frio e mais denso sai dos trópicos em direção ao Equador. Quando ele chega em Equador, esse ar ele vai ser aquecido e fica mais leve e vai subir. A partir do momento que ele está subindo, ele começa a fazer um caminho de retorno até o trópico. Ou seja, ele sobe, vai ser resfriado, nas camadas mais superiores e retorna ao trópico. Esse movimento do ar sair do trópico, ir em direção ao Equador, ser aquecido, subir e retornar em direção ao trópico é o que a gente chama de célula de Hartley. Além da célula de Hartley, nós vamos ter também a movimentação do ar dos polos em direção aos círculos polares e também dos trópicos em direção aos círculos polares. O ar que sai do polo em direção ao círculo faz isso em função da diferença de pressão. De que maneira? O polo é mais frio. Consequentemente, o ar vai sair do polo em direção ao círculo, que é mais quente e, consequentemente, tem uma pressão menor. Comentei com vocês também que o ar pode sair do trópico em direção ao círculo. Como? Na célula de Hartley, quando o ar está vindo de Equador em direção ao trópico, parte desse ar pode passar, continuar esse caminho. E esse ar chega até o círculo polar. Quando ele chega no círculo, ele se choca com o ar que vem do polo. Então, por força mecânica, os dois se chocaram. Não vão conseguir voltar, que tem mais ar vindo. Qual a solução? Subir. Então, quando eles sobem, ali eles se distribuem. Parte desse ar vai em direção ao trópico e a outra parte volta para o polo. Então, esse é o modelo de circulação geral da atmosfera. Isso faz com que nós tenhamos tipos de ventos. Como assim? Os ventos que saem dos trópicos em direção ao Equador, correndo próximo à superfície, é o que a gente chama de ventos alísios. Os ventos que saem de Equador em direção aos trópicos são chamados de ventos contra-alísios. Os ventos que saem dos trópicos em direção aos círculos, correndo ou próximo à superfície, são chamados de ventos de oeste. E os ventos que saem dos polos em direção ao círculo são chamados de ventos polares. Desta forma, a partir desse modelo de circulação geral, nós vamos identificar áreas de alta e baixa pressão. Como? Como que isso ocorre? Equador é uma área de baixa pressão em função da temperatura. Já o círculo polar é uma área de baixa pressão. Observem bem essa imagem que está sendo mostrada aí, que os locais onde o ar está se acendendo, subindo, são áreas de baixa pressão, ou seja, Equador e o círculo. Só que o círculo é uma área de baixa pressão em função da mecânica, ou seja, vem vento do trópico, vem vento do polo, eles se chocam ali e qual é a solução? Subir. Por outro lado, o polo é uma área de alta pressão e o trópico também é uma área de alta pressão. Essa diferenciação de pressão e principalmente de temperatura, ela se dá no planeta principalmente em função das estações do ano, ou seja, do movimento de translação. O movimento de translação é um movimento em que a Terra gira em torno do Sol, e é aquele movimento que nós temos aí aproximadamente 365 dias para ser realizado, ou seja, um ano. E como que isso vai interferir na questão de temperatura e pressão? Basicamente, isso vai interferir na incidência de radiação solar na superfície da Terra. Como? A partir do momento que a Terra gira em torno do Sol, ela vai se posicionar de modo que
haja maior incidência de Sol no hemisfério sul, por exemplo, do que no hemisfério norte. Quando a gente tem maior incidência de Sol no hemisfério sul em comparação com o hemisfério norte, nós vamos ter aí o que a gente chama de solstício. O solstício vai ser aquele dia em que há esse extremo, ou seja, o período iluminado no hemisfério sul vai ser o mais comprido do ano, ou seja, maior do que o período sem iluminação. Certo? Que dia é esse? Dia 21/12. Nós temos também outro solstício, ou seja, o solstício de verão. Que solstício é esse? Dia 21 de junho, ou seja, o Sol está incidindo mais intensamente no hemisfério norte, ou seja, a Terra, a partir do movimento de translação, se posicionou de modo que os raios solares cheguem com mais incidência, com mais intensidade, no hemisfério norte. Dessa forma, o que nós vamos ter? No norte, o período iluminado, ou seja, durante o dia, nas 24 horas, nós vamos ter o período com luz maior do que o período sem luz. Esse vai ser o dia mais extremo, em que o período com luz vai ser muito maior do que o período sem luz. Lá nós vamos ter, então, nesse dia 21/6, o solstício de verão. Nós temos também momentos em que a Terra se posiciona de modo que a incidência solar seja igual tanto no norte quanto no sul. Nesses momentos, nós temos o que a gente chama de equinócio. O equinócio vem de equidade. Então, se a gente tem praticamente o mesmo volume de radiação solar no norte e no sul, o que nós vamos ter? Quase que condições iguais entre os dois hemisférios. Em função dessas estações do ano, o que vai acontecer? Aquele modelo de circulação primária que eu comentei com vocês. Nós vamos ter alterações das áreas de alta e baixa pressão. Isso faz com que a alta pressão que está no trópico, ela pode tanto se deslocar para norte como para sul. A mesma coisa, a baixa pressão que está no Equador, ela pode se deslocar. Isso vai fazer com que nós tenhamos estações. Por que nós vamos ter climas com verão e inverno? Em função dessa movimentação, dessa subida e descida das áreas de alta e baixa pressão, em função da incidência solar. Além da circulação primária, desse modelo que eu mostrei para vocês, nós vamos ter também o que a gente chama de circulação secundária. O que seria a circulação secundária? É a circulação que ocorre em algum ponto específico da superfície do planeta. Por exemplo, a circulação de monções, que é no Sudeste Asiático. Ali nós vamos ter uma característica muito específica, por causa do tamanho do continente asiático, o tamanho no sentido leste-oeste. Nós vamos ter uma faixa muito grande, e isso faz com que a região central do continente asiático gere uma área de baixa umidade. No período em que a baixa pressão está sobre o continente, vai atrair ventos úmidos que vêm do Oceano Índico. Isso vai fazer com que no continente vai haver um volume muito grande de chuvas. Já durante o período em que a baixa pressão está no oceano, vai ser o contrário. Vai atrair ventos que vêm do norte, ventos secos e frios, provocando um período considerável de estiagem no continente. Então nós temos essa variação lá. Repare que a movimentação de vento específica daquele local. Outra movimentação de vento específica é no litoral, o que a gente chama de brisas marinhas. A brisa marinha é a mudança de direção do vento durante o dia e a noite. Ou seja, durante o dia, eu tinha falado com vocês de continentalidade, maritimidade, ou seja, que a água ela se aquece devagar e libera calor também devagar. O continente, por sua vez, as substâncias do continente, pelo menos a grande maioria, elas absorvem calor rapidamente e liberam esse calor rapidamente. Sendo assim, o que vai acontecer? Durante o dia, o continente vai estar mais aquecido do que o oceano. Isso faz com que o ar do oceano, sobre o oceano, esteja mais frio do que do continente. Ou seja, o ar vai soprar do oceano para o continente. Durante a noite, isso se inverte, porque o continente perde temperatura rapidamente e o oceano ainda mantém a temperatura. Como eu falei com vocês, a água vai liberando esse calor lentamente. Isso faz com que à noite o vento sopre do continente para o oceano. Então repare que é local, é nas áreas costeiras, nas áreas que margeiam os oceanos.